vamos continuar hoje ainda, a partir da questão 308. O capítulo é meio extenso, como já falei, recordação da existência corpórea, né? Mas antes de mais nada, eu quero voltar e pedir a todos os meus amigos que estão me assistindo agora, para não se esquecerem de se inscrever no canal, darem um like, tá? Que é para promover mais o engajamento de pessoas no coral e levar esse estudo da doutrina dos espíritos ao maior número de pessoas, porque aí vem muita coisa por aí na internet que realmente de espiritismo puro nada tem a ver, tá? Então, por isso eu gostaria de pedir a vocês, meus irmãos, continuem se inscrevendo no canal e compartilhando, dando like e compartilhando, tá? Para promover um engajamento melhor do nosso canal Kardecizando, né? Muito bem, então sem mais delongas, vamos logo para a pergunta 308, dando continuidade à questão da recordação da existência corpórea. Kardec perguntou assim: o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? Então, primeiramente, deixa eu explicar a pergunta. Eu nasci em 1954, estou nessa encarnação agora. Vamos supor que eu morro amanhã, tá? Então, essa encarnação de 1954 até agora, findou-se, acabou, fechou a conta, já estou do lado de lá. Então, a pergunta aqui é o seguinte: se ao chegar lá eu recordo da outra, por exemplo, antes de me reencarnar em 54, eu tinha vivido uma vida, e mais uma, quantas aí para trás, dessa última agora, dessa atual, que começou em 54, quantas eu vivi aí, né, nessa esteira do tempo aí? Eu não sei, só Deus é quem sabe, não é mesmo? Ninguém sabe. Muito bem, mas o Kardec quer saber se ao chegar lá, eu recordo de tantas outras que eu tenho vivido, né, pelas quais eu passei. Se eu fui isso, se eu fui aquilo e tal, e vai por aí afora. Mas o Espírito de Verdade responde assim: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais um viajor, ou viajante, né, nos trechos do caminho que percorreu. Todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor, os trechos do caminho que percorreu. Então você vai daqui para São Paulo, quando você pegou uma máquina, uma locomotiva daquelas antigas, e vai passando por aí, daqui a São Paulo de trem, não é mesmo? Aí um dia você volta, você vai vir em todo lugar, passei por aqui, você vai imediatamente recordando de todos aqueles locais, daquelas cidades pelas quais você tenha passado na sua viagem de ida e de volta, não é mesmo? Então é isso aqui: todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor, os trechos do caminho que percorreu. Mas, como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembre-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado moral. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. Então vamos esclarecer melhor aqui para vocês, tá? A primeira parte vocês já entenderam. Eu desencarnei aqui agora, né? Então eu lembro, tudo aquilo se desdobra pouco a pouco também, qual um viajante que vai recordando os lugares por onde ele passou. Mas mesmo assim, pelo final da pergunta, nós temos que entender o seguinte: vamos supor, eu estou indo daqui para São Paulo de trem, passei ali em Belo Horizonte, ali parei no bar, almocei, o trem parou, eu parei, almocei e tal. Esses detalhes de somenos importância que não tem nada a ver, o espírito não fica lembrando disso não, porque isso não tem importância nenhuma, conforme já foi dito. Entenderam? Aí encontrou um amigo de longa data ali, bateu um papo com ele ali, vai embora. Essas coisinhas não têm importância para ele. O espírito está preocupado só com o que ele fez, repetindo. Olha que o Espírito de Verdade martela sobre isso aí. O espírito fica recordando e tendo dentro de si tudo aquilo que contribuiu para que ele crescesse ou voltar ou estacionasse no tempo, né?
aquilo que impactou positivamente a sua subida, a sua elevada para planos mais altos, tudo isso está dentro dele bem vivo. E aquelas coisas também que impactaram negativamente e que jogaram ele para baixo, né? Vamos dizer, moralmente. Essas coisas estão bem dentro dele. É esse finalzinho assim, ó. Agora, essa parte aqui, quanto às primeiras existências, as que podem se considerar como a infância do espírito. Infância do espírito é a questão. Vamos tentar entender o que é aqui infância do espírito. A infância do espírito, meus irmãos, é aquele dia, vamos dizer, que Deus nos deu como pronto e acabado, como espíritos humanos aptos a progredir. Nós sabemos que o princípio inteligente que hoje, né, somos nós, nesse estágio que estamos, ele começou no mineral, passou pelo vegetal, pelo animal e acordou para valer no huminal. Entenderam bem isso aí? Mineral, vegetal, animal, entende, os animais irracionais, até despertar em definitivo no huminal. Então, nesse dia, vamos dizer, vamos considerar esse dia de despertamento, que ninguém sabe quando foi, ninguém sabe, se alguém falar que sabe, é mentira, isso é só Deus é quem sabe. Naquele dia, eu nasci como espírito humano, apto a progredir. Eu comecei lá naquelas cavernas, né? Infância realmente do espírito. Começando a aprender tudo. Começando a preencher a sua memória, o seu tempo, as suas emoções, as suas questões morais, né? Lá, criancinha mesmo, é espiritual, não é criança física não, tá bom? Não entendam infância do espírito que eu falo aqui com a infância de um corpinho físico. Não entendam assim, por favor. Às vezes o espiritinho aqui, seu filhinho, meu filhinho, está com 2 aninhos, 3 aninhos, uma gracinha. Aqui tem 1 bilhão de anos de existência. Para você só tem 1 ano, 2 aninhos depois do nascimento dele. Não é assim. Então eu estou falando aqui, infância do espírito. E não infância desse corpo que eu habitei, que eu comecei a habitar há 54 anos atrás. Né? Então há 54 anos atrás, em 56 eu estava com 2 anos, né? Esse era um corpo infantil, o corpo. Mas eu, espírito que estou aqui dentro, que eu tomei desde que saí da barriga da minha mãe, no dia, em maio do ano de 1954, de 17 de maio para ser exato, né? Eu não era uma criancinha daquele tamanho, não. Um espírito muito antigo, que vem caminhando, me esforçando e progredindo. Tá bom? Então, repetindo para finalizar, essas coisinhas de só menos importância, o espírito não se recorda e elas se perdem no tempo, né? Na pergunta 309, Kardec disse assim: como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? Agora bem, como considera o espírito o corpo de que vem de separar-se? De imediato o espírito falou assim: como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. Coisa interessante, né? Bom, mas esse corpo é uma coisa perfeita que Deus fez para mim. Todos nós sabemos disso, a perfeição que é isso aqui. Por isso eu sempre digo, a gente deve ter o máximo de respeito com esse escafandro, porque isso é divino. Foi feito por Deus para eu, espírito, habitar aqui e evoluir até o dia que eu puder, eu não precisar mais reencarnar. Mas quando você está bem velho, bem velhinho mesmo, você está aí com 100 anos de idade. Imagine você agora com 100 anos de idade, sem poder andar direito, sem poder fazer suas refeições direito, hoje no hospital e amanhã também, volta para casa, pressão alta, a mobilidade zero, às vezes já numa cadeira de roda. O que esse corpo bonito no passado virou agora para você? Uma roupa imprestável, uma camisa velha, uma calça velha, já toda rasgada. Se bem que hoje o pessoal gosta de andar com roupa rasgada, né? Calça rasgada e tal, mas antigamente não era assim, né? Então, quando eu estou numa idade dessa, né, totalmente imprestável para a vida física,
Eu, Edivaldo, espírito, anseio por me libertar disso aí, tá? Sair fora disso. Mas não é todo mundo não. Tem gente que às vezes está com o corpo no bagaço e está desesperado com medo de se livrar daquele bagaço no qual ele ainda está preso. Eu falei bagaço, mas com todo respeito, porque esse corpo é preparado, tem um prazo de validade e um dia ele acaba como tudo. Quando ele acaba, já não serve mais para mim. Eu anseio por falar, por me comunicar com as pessoas, eu não consigo mais nem articular as palavras. O cérebro aqui, ó, às vezes vem um Alzheimer, vem sei lá, uma demência qualquer. Então, para que ficar aqui? Está na hora de sair, voltar para o mundo de onde eu vim e me preparar para um dia reencarnar e, com as bênçãos de Deus, ganhar um novo corpo numa nova jornada reencarnatória. Kardec faz, sempre repete, sempre reforçando as perguntas dele, ele diz assim também: que sensação lhe causa o espetáculo de seu corpo em decomposição? Agora, eu já estou lá bem enterradinho lá, né? Com 7 palmos de terra na minha cara. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como a uma coisa que em nada me interessa. Então, o que importa para mim agora é estar fora desse corpo, me preparando para outra jornada, me preparando para um novo início, desta feita no plano de onde eu vim. Aquele corpo que está ali se decompondo, aquele pouco não importa mais. Não é uma vez imprestável que se tornou imprestável, né? Então por que eu vou ficar preocupado com isso? Agora, se você é um cidadão, um espírito materialista, sabe o que acontece? Você fica agarradinho no seu corpo, gritando e esbravejando porque o seu corpo está ali acabando. E na 310, Kardec perguntou assim: ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? Algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. Então, se ele é aquela pessoa apegada a tudo, com certeza vai estar apegada a osso também, se decompondo. Aquilo que Jesus falou, nos túmulos do cemitério, às vezes é bonito por fora, mas por dentro só tem podridão e imundície. Então, mas se ele é um ser extremamente apegado, desesperado com o que tem, com o que teve, com o que juntou, fica ali também agarrado, pensando nisso e às vezes querendo voltar para a Terra da forma que ele não vai voltar nunca. Ou seja, retomar aquele corpo que está se decompondo debaixo da terra. Mas se ele é um espírito elevado, ele está bem acima disso, ele nem liga mais para isso, pouco importa isso. Há muitas das vezes, ele anseia para que aquilo acabe e desapareça logo e se misture na terra em definitivo. Nós ficamos por aqui. Eu agradeço a Deus Todo-Poderoso pela oportunidade. Mais uma vez, peço a vocês que deem like, compartilhem, passem para os seus amigos, comentem, por favor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e seus familiares.